tudo bem? Aqui é a Vanessa, do canal Plantão Química, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os sabões e os detergentes. Bom, eu acredito que todo mundo aqui já utilizou sabão, não é mesmo? Então, acredito que esse vídeo vai ser muito interessante para todo mundo. Então, se você acha que vai gostar, já curte aqui o vídeo, se inscreve no canal e compartilha ele com todo mundo que você acha que pode se interessar pelo assunto, beleza? Bora lá! Bom, galera, os sabões e os detergentes são duas classes de substâncias que estão dentro de uma outra classe, que é a classe dos tensoativos. Os tensoativos são substâncias que, em suas moléculas, possuem uma parte hidrofílica e uma parte hidrofóbica. Esses nomes parecem complicadinhos, mas não são tanto. Vamos ver o porquê. A parte hidrofílica é uma parte que interage muito bem com a água, tá certo? Esse nome, hidrofílica, hidro vem de água e fílica vem de gostar. Isso quer dizer que essa parte tem uma afinidade, ela gosta muito de água. E aí, por consequência, como a água é uma molécula polar, essa parte também é polar e aí ela não interage muito bem com substâncias apolares. Só que os tensoativos também têm uma parte hidrofóbica. Relembrando, hidro vem de água. Fobia vem de medo ou de não gostar muito, beleza? Então, a parte hidrofóbica é uma parte que não interage muito bem com a água. Só que, por consequência, ela interage muito bem com moléculas apolares. Então, os tensoativos, eles são essas substâncias que têm as duas polaridades dentro da molécula. Tanto a parte polar quanto a parte apolar. E, bom, vamos entender qual é a vantagem dessas substâncias terem essas duas partes. Vamos imaginar uma situação em que a gente tem o óleo, que é uma substância apolar, e a água, que é uma substância polar. Você pode tentar fazer essa experiência na sua casa. Você pode pegar um copo, colocar um pouco de água e um pouco de óleo. E você vai ver que o óleo não se mistura na água. Mesmo que você sacuda, que você faça um monte de coisas, quando você colocar o copo em cima da mesa e contar um tempinho, rapidamente eles vão se separar e não vão se juntar. Isso quer dizer o quê? Que o óleo não consegue interagir bem com a água, eles se separam. Só que, relembrando, os tensoativos, eles têm essa parte polar e essa parte apolar nas moléculas. Então, o que eles fazem? Eles se posicionam entre a água e o óleo, fazendo uma espécie de ponte entre essas duas fases. É claro que para isso acontecer, a gente precisa ter uma grande quantidade de moléculas de tensoativos ali, tá certo? E tudo isso faz com que diminua a tensão superficial entre essas duas fases, tá? A tensão superficial é uma espécie de tensão, né, de força, que acontece na superfície entre duas fases. Então, nesse caso aqui, como a gente tem água e óleo, entre essas duas fases, naturalmente, existe uma alta tensão superficial, né? Porque essas moléculas não conversam muito bem. Então, ali a coisa está muito tensa entre elas. Só que aí o que vem o tensoativo? Ele vem, apazigua os ânimos, interage muito bem com os outros e diminui toda essa tensão que está ali na superfície. Tá legal? E, bom, quando isso acontece, isso não acontece de forma totalmente linear. Geralmente se formam micelas. As micelas são estruturas esféricas, tá? Em que a gente tem geralmente uma substância dentro, né? Que é o óleo. Os tensoativos em volta, fazendo uma barreira, tá? Fazendo essa ponte. E a água do lado de fora, tá legal? Então, as micelas, elas são as estruturas globulares, né, esféricas, e que são formadas pelos tensoativos. E quando isso acontece, elas permitem que o óleo se solubilize em água. E aí a gente tem a formação de uma emulsão, tá legal? Esse tipo de emulsão é uma emulsão chamada óleo em água. Existe também a emulsão do tipo água em óleo. Então, por exemplo, o shampoo, o detergente que a gente usa, o sabonete, todos eles formam emulsões óleo em água. Só que, por exemplo, a maionese que a gente come, tanto a comprada quanto a feita em casa, ela é uma emulsão água em óleo. É muito parecida com essa que eu desenhei, só que fica ao contrário. A água fica dentro da micela e o óleo fica do lado de fora, tá legal?
Só que falando especificamente sobre os sabões e os detergentes, vamos entender como é que são as estruturas deles, tá legal? Esses tipos de moléculas de tensoativos, eles são aniônicos, tá? Isso quer dizer que ali na parte polar, eles têm uma carga, e essa carga é negativa, tá? Eles são íons. E nos detergentes, a gente tem sempre uma cadeia carbônica bem longa, e lá na parte polar, a gente tem estruturas que são formadas por oxigênio e enxofre ou fósforo, tá legal? Existem vários tipos de estruturas que podem acontecer ali nessa extremidade polar, mas todas elas são formadas ou de fósforo ou de enxofre. Isso quando a gente está falando de um detergente clássico, tá legal? Já os sabões, eles são derivados de ácidos graxos. Por conta disso, eles têm uma cadeia longa, não ramificada, tá legal? E na parte da polar, a gente tem um derivado de um ácido carboxílico. Então, a gente tem uma estrutura que é formada por oxigênio e carbono, tá legal? Claro, com essa carguinha negativa, porque a gente tem um ânion. Bom, vamos conversar um pouquinho sobre as fontes a partir das quais são produzidos os detergentes e os sabões. Bom, os detergentes, eles são produzidos a partir de derivados do petróleo. Então, o petróleo ele é extraído do poço, ele passa por toda a parte de refino e algumas moléculas que vêm na estrutura do petróleo são utilizadas nas indústrias químicas para a fabricação dessas moléculas de detergentes, tá? Os detergentes, eles não estão presentes no petróleo, mas eles são produzidos a partir de matérias-primas que vêm do petróleo, tá? Já os sabões, eles são produzidos a partir de óleos e gorduras. É muito comum, tá? Fazer esse tipo de produção. Existem alguns tipos de produção caseira desse tipo de material e geralmente são sabões, porque eles são produzidos a partir do óleo ou a partir da gordura que é utilizada em casa ou de óleos de algumas fontes naturais, tá legal? Então, qual é a grande diferença aqui? Os sabões, eles são feitos a partir de fontes naturais. E muitas vezes eles podem ser feitos a partir de reaproveitamento de materiais que seriam descartados. Então, por exemplo, você que tem óleo aí na sua casa, que está sobrando da fritura, você pode filtrar esse óleo e fabricar sabão a partir dele. Tá legal? Ou desculpa, gente. Ou então, alguns tipos de gorduras que são subprodutos de algumas indústrias químicas também podem ser utilizados para a produção de sabão, tá legal? Já os detergentes não, eles têm que ser produzidos a partir do petróleo, que é uma fonte não renovável, tá legal? Então, olhando pelo lado do meio ambiente, né, e da produção, os sabões, eles têm uma pegada muito mais limpa do que os detergentes, tá? Porque eles vêm de fontes mais limpas e mais renováveis, beleza? E bom, vamos entender como é que agem os sabões e os detergentes, principalmente nas estruturas do coronavírus, tá legal? A gente resolveu trazer isso aqui porque é um tema bastante atual, né? A gente está vivendo uma pandemia e desde que isso começou, todo mundo está ouvindo que a gente tem que lavar muito bem as mãos. Então, se você ainda não viu, procure na internet, existem vários tutoriais de qual é a forma mais correta de lavar as mãos para poder lavar todas as partes, tá legal? E vamos entender como é que os detergentes e os sabões conseguem matar o coronavírus, tá? O coronavírus, ele tem uma capa em torno dele, que é formada majoritariamente por lipídios. Os lipídios são gorduras, que são estruturas bastante apolares. E aí, como vocês podem imaginar, como aconteceu lá atrás com as micelas, o sabão ou o detergente consegue fazer com que a água interaja muito bem com esses lipídios da estrutura do coronavírus. E é claro, isso vai acontecendo ao longo de toda a estrutura dele. Com isso, parte dos lipídios é retirada dessa estrutura e acaba se solubilizando na água. Com isso, a gente tem a quebra da estrutura do coronavírus e aí o material dele acaba se expondo ao meio e por conta disso ele acaba morrendo, tá legal? Então, só mostrando aqui como é que fica essa estrutura do lipídio, o sabão e o detergente fazendo essa espécie de ponte e a água. Bom, galera, se vocês gostaram desse vídeo, se inscreve aqui no canal, curte muito esse vídeo e compartilha com todo mundo que você acha que pode se interessar por ele, tá legal?
Espero que vocês tenham gostado. Um beijão e bons estudos!